Vamos orar então. Maravilhoso Deus, nós estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra. E enquanto abrimos, Senhor, as páginas sagradas da Tua palavra, abre a nossa mente para nós entendermos a Tua vontade. Fala ao nosso coração esta noite. Exorta-nos. Apela, Senhor, a nós. Mostra-nos o caminho. Torna clara a Tua vontade. E edifica a nossa vida em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça com a Bíblia aberta. O tema desta noite, a causa. Eu gosto da frase do Martin Luther King. O Martin Luther King declarou: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão de viver. Sabe, amigos, eu tenho recebido alguns convites para participar de cursos de liderança, para assistir palestras, para ministrar palestras. Tenho lido alguns livros, encontrado alguns posts no Facebook, e todas essas postagens ou esses livros que falam de liderança, que estão na onda do coaching, eles fazem uma pergunta: qual é o propósito da sua vida? Qual é a missão da sua vida? Qual é a causa que está te movendo? Qual a causa que move o teu coração? E essa noite eu gostaria de pensar sobre isso com você. Muito mais do que uma resposta às nossas necessidades de grandeza, como apresentado pelos coaches, eu quero convidá-lo a pensar sobre a causa, a razão da vida, o propósito, a missão para a qual nós fomos chamados, a razão pela qual vivemos. Há pelo menos 6 perguntas que, ao serem respondidas, te ajudam a compreender melhor a razão da vida. A primeira pergunta: o que você mais ama fazer na vida? Esses dias eu perguntei isso para alguém, não é? O que você mais ama fazer na vida? E ela falou assim: dormir. Sabe, eu vi uma postagem hoje no Facebook que confirma essa tese, que não somente ela gosta de dormir, né? Mas alguém falou assim, colocou no Facebook: eu queria reconhecer quem criou a cama. Quem criou a cama foi um gênio. É alguém demais. Porque dormir é algo muito bom. Quantos gostam de dormir aqui? Ligam eu. De trabalhar, diga eu. Já foi menor a intensidade. De ganhar dinheiro. Então, para ganhar dinheiro tem que trabalhar mais e dormir menos, né? O que você ama fazer da vida? Ou o que você ama fazer na vida? A segunda pergunta que pode te ajudar a descobrir a causa da tua vida é: o que te faz perder a noção de tempo e espaço e concentrar-se profundamente, tirando comer? O que te faz perder essa noção de espaço e de tempo? Terceira pergunta que pode te ajudar a descobrir a causa da tua vida: o que você sente quando está fazendo algo que ama? Você se sente bem, né? Eu imagino que você deve se sentir muito feliz. Quinta pergunta: como seria a sua vida se não tivesse isso? É uma boa pergunta. Quinta pergunta:
quais são os valores que guiam seus pensamentos, comportamentos e ações? E finalmente, qual verbo, palavra ou frase representa quem você é na vida? Essas são boas perguntas. E se você responder essas 6 perguntas de maneira sincera esta noite, possivelmente você voltará para casa sabendo exatamente qual é a causa da tua vida, qual é o propósito da tua vida, qual é a missão da tua vida. Sabe, amigos, eu sei que algumas pessoas elas são movidas por causas como a política, como as questões ambientais. O Greenpeace engaja milhares de voluntários todos os anos em luta pela causa ambiental. Não diferente, as torcidas de futebol também movem milhares de pessoas semanalmente para dentro dos estádios, e alguns transformam a sua vida nesta ideia de que o time de futebol é tudo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um casamento, não é? E era o casamento de um jovem, e o pastor falou assim: você promete ser fiel? Ele falou: não, pastor, leal. Você promete ser fiel? Ele falou: não, pastor, leal. Aí o pastor, sem conseguir entender nada: você promete ser fiel? Ele falou: não, pastor, leal. Eu sou Palmeiras. Como eu vou ser fiel? O camarada, até na hora do casamento, ele não consegue se desassociar da sua paixão pelo futebol. E tem pessoas que vivem e são movidas por fazer parte de uma torcida. Há outros que a bandeira que levanta a causa da vida é a política, que dizer dos jovens que foram para as ruas, ou que militam no Movimento Brasil Livre, ou mesmo nos movimentos de esquerda. Alguns levantam outras bandeiras, um pouco mais questionáveis, mas tornam essas bandeiras e essa causa suas vidas. Há movimentos sociais que se tornam a filosofia de vida das pessoas, são a bandeira da vida, é a causa da vida. Eles militam, eles gastam tempo, eles investem seu dinheiro, seus esforços, seu intelecto em razão desta causa. Eu gostaria de convidar você esta noite a conhecer alguém da Bíblia que também viveu por uma causa. Ele não é único, mas porque eu quero trazê-lo esta noite? Pela maneira como Jesus o apresenta no Novo Testamento. Em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 7, nós encontramos este homem que viveu por uma causa. E o nome dele, João Batista. Mateus capítulo 11, verso 7, acompanhe comigo a leitura. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de quem? João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? E Jesus responde: sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Olha o que diz o verso 11, não sou eu que estou dizendo, não é uma análise do Novo Testamento a partir do comentário de algum autor, de algum pesquisador que analisou a biografia de todos aqueles heróis da Bíblia. Não, é o próprio Jesus que faz esta linda declaração sobre um homem que viveu por uma causa. E ele diz: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele.
Jesus faz uma declaração linda sobre João. Jesus diz que dos nascidos de mulher, nenhum homem foi maior do que João Batista. Você conhece a história de João Batista? Penso eu que durante a leitura do ano bíblico, você o encontrou nas primeiras páginas dos evangelhos. Você sabe que ele era primo de Jesus. E ele entendeu tão perfeitamente a causa da sua vida, que ele renunciou toda a sua sociedade, ou os costumes do seu tempo, para viver uma vida pela causa que movia o seu coração. Nós encontramos o texto bíblico dizendo que ele vivia no deserto, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Vivia uma vida simples. Suas roupas eram semelhantes à roupa de Elias. Uma roupa simples. Não havia beleza. Não havia uma imagem de grandeza. Nada parecia impressionar ao olhar para João Batista. Mas multidões o seguiram. E talvez você esteja perguntando, pastor, qual era a causa de João Batista? Será que era o vegetarianismo? Algumas vezes eu vejo alguns vegetarianos que defendem a tese que João é o expoente do vegetarianismo. Inclusive aqueles gafanhotos que ele comia não eram bem gafanhotos, eram alfarrobas, e colocam João como um exemplo de uma vida, de uma dieta vegetariana. Mas independente, o vegetarianismo é uma bênção. Mas não parece João ter dedicado a sua vida para defender o vegetarianismo. Alguns pesquisadores dizem que João viveu como essênio, a vida reclusa, o abandono das vaidades, um minimalista que aprendeu a viver com pouco. E nós estamos num tempo onde o minimalismo, a ideia de você ter pouco, está bem em voga. As pessoas estão defendendo muito essa ideia do minimalismo. Esses dias eu vi uma reportagem, um programa da TV Globo, de uma senhora que vive com 4 pares de sapato e me parece que 8 ou 10 looks diferentes, e vive bem, e vive numa casa simples, lugar pequeno, minimalismo, viver com pouco. Mas não parece ser essa causa defendida por João Batista. Ele não estava defendendo a causa do minimalismo. Qual era verdadeiramente a causa de João Batista? O que movia o coração deste homem? O que fazia o seu coração bater mais forte? Só há uma maneira de descobrir. Quando nós vamos ao texto bíblico, nós descobrimos que a causa de João Batista podia ser resumida em uma frase: o reino de Deus está próximo. Qual era a causa de João Batista? Anunciar a proximidade do reino. Sabe, a Bíblia não diz que João Batista casou. Possivelmente ele renunciou, se tornou um eunuco. A Bíblia diz que alguns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos, mas há também o eunucado por escolha. E parece ter sido esta a ideia de João Batista. Ele decidiu viver somente para apresentar o reino. E não há uma citação sequer que diga que João Batista era um homem casado. O casamento é algo bom, não há nenhum problema, famílias são chamadas para cumprir a missão. Mas João Batista parecia estar tão focado e tão interessado em sua causa, em sua missão, que não há referências de que João Batista tinha uma família. Ele andava com seus discípulos, e junto aos seus discípulos anunciava a proximidade do reino de Deus. Esta era a bandeira de João Batista, essa era a causa que movia o seu coração. E alguns de nós podemos ir ao extremo e dizer: pastor, mas é irreal para mim um jovem universitário da faculdade adventista da Bahia
viver da mesma maneira que João Batista viveu. Eu gostaria que você internalizasse as lições da vida de João Batista. A decisão de viver pelo reino e de anunciar a proximidade do reino. A Bíblia não está te convidando a viver no deserto, a comer gafanhotos e mel silvestre. A Bíblia está te convidando a olhar para João Batista e descobrir a causa de sua vida, a paixão do seu coração, o que o movia. O reino de Deus está próximo. A visão de João Batista é que Deus faria uma colheita. E a pregação de João Batista era: arrependam-se, convertam-se, porque o reino de Deus está próximo. Sabe, amigos, deixa eu dizer algo para vocês aqui esta noite. Há muita gente trabalhando na obra de Deus. A pesquisa que nós aplicamos aqui na igreja no começo do ano apresentou que 84% dos membros da nossa igreja estão envolvidos em algum dos ministérios da igreja. Agora a pergunta que eu faço é: qual é a verdadeira motivação por trás desse envolvimento? Há também pessoas que ainda não estão envolvidas, né? Há pessoas que, quando você se aproxima e diz: você está servindo em algum departamento da igreja, algum ministério? Ah, não, pastor, eu estou ocupado demais, eu não tenho tempo. Na igreja existe um tal de ministério do canto. Será que alguém aqui é do ministério do canto? Não é do canto coral? Não é do canto do Madrigal Vivaz? Não é do canto do Tuana Tanzani? Não é do canto do Logos? Não é do canto do Team Voices? É do canto da igreja. Eles ficam ali no cantinho, porque fica mais fácil sair. Eles também só ficam no canto, porque é o único lugar vazio que tem quando eles chegam, porque geralmente eles chegam um pouco atrasados. Eles fazem parte do ministério do canto, o cantinho da igreja, quando conseguem ficar no canto, porque quando já está tudo ocupado, eles ficam literalmente encostados no canto da igreja. Geralmente são os mais críticos. No passado, eles também existiam. Alguns deles até professavam crer em Deus, até gostariam de servir como exemplo para a comunidade, mas estavam ociosos no canto. Esse ministério do canto, não o ministério dos que cantam, mas o ministério do canto, é um ministério comum. Nós temos uma igreja diferenciada. Eu louvo a Deus porque nós temos um grande envolvimento aqui na nossa comunidade. Mas por onde eu tenho ido, eu tenho visto muitas igrejas onde 10 trabalham, enquanto 90 são apenas espectadores. São apenas consumidores do evangelho. João decidiu viver diferente. Ele decidiu viver uma vida cheia de propósito, compaixão, viver por uma causa, e a causa de João era anunciar todo o tempo que o reino de Deus estava próximo. O reino de Deus está próximo. Você conhece a história de João? Sabe, a Bíblia diz que Jesus também passa a anunciar a proximidade do reino. Quando João é preso, Jesus agora também passa a anunciar a proximidade do reino. João, como Jesus afirmou aqui em Mateus, era aquele que iria preparar o caminho. Biblicamente, nós entendemos que João é o segundo Elias, que prepara o caminho para que o libertador, para que o Messias, o Redentor, seja conhecido, seja visto, seja amado. Nós também somos chamados neste tempo para sermos o Elias de Deus. O Elias que prepara o mundo para que Jesus seja visto, amado. Mas eu acho que nós temos sido muito negligentes em nosso trabalho como Elias de Deus, como João Batistas modernos.
E em Lucas, no capítulo 17, verso 20 a 22, Jesus fala também desta causa, o reino de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a ir até o texto. Jesus estava falando para os fariseus, e ao falar para os fariseus não conseguiam entender, eles estavam preocupados demais com a grandeza de Israel. E agora, a mensagem de arrependimento que tinha sido pregada por João, de que o reino de Deus estava próximo, que o povo precisava se arrepender, essa pregação também estava nos lábios de Jesus. Não parece, pela leitura do texto, que os fariseus foram ali para tentar pegar Jesus em algum argumento que fosse contra a lei, para tentar acusar Jesus. Não me parece. Me parece que o público que estava ouvindo Jesus em Lucas 17, eles estavam observando atentamente. E Jesus começa agora a pregar para os fariseus sobre a vinda do reino. Verso 20, até o verso 22. Interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu. O que João pregou? O reino de Deus está, irmãos, como gente viva, vamos lá? O reino de Deus está próximo. E agora Jesus diz, quando o reino de Deus viria, perguntaram os fariseus, João anunciou que estaria próximo. E agora Jesus vai responder aos fariseus, está próximo, mas quando? E aí Jesus olha para os fariseus e diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, está aqui, ou está ali, pois o reino de Deus está entre vós. Algumas traduções, é possível que você tenha uma tradução que diz, o reino de Deus está em vós. Há uma discussão teológica sobre esse texto. Se a preposição que está aí significa em ou entre. Porque se Jesus diz, o reino de Deus está em vós, olhando para os fariseus, ele está dizendo que o reino de Deus é uma condição do coração, que é algo vivido no coração. Mas se ele diz que está entre vós, o texto pode estar se referindo ao próprio Jesus como sendo o reino de Deus. As duas traduções são possíveis. E hoje à tarde eu me debrucei tentando entender em vós ou entre vós. Consultei meus amigos, professores do SALT, para me ajudar. E consultei também a professora Tia White, para me dar uma luz. A melhor tradução realmente é entre vós. O reino de Deus pode ser visto por vocês. João disse, o reino de Deus está próximo. Jesus diz, ele pode ser visto por vocês. O reino de Deus está entre vós. Jesus se referiu a si mesmo como sendo o reino de Deus. E ele era o reino de Deus. E ele é o reino de Deus. E ele será para toda a eternidade o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um presente de graça. É um reino de graça para mim e para você. E Jesus, como nós cantamos esta noite, é tudo para nós. Ellen G. White diz que o reino de Deus começa no coração, através da fé. Jesus estava entre eles, ele era o reino. Em outras passagens, a expressão usada por Jesus quando se refere ao reino é, o reino já chegou. Enquanto João Batista anunciava, o reino está próximo, Jesus declarava, o reino já chegou. Quem é o reino? Quem é o reino, igreja? Jesus. A causa de João Batista era a proximidade do reino. O reino é Jesus. E o reino começa no coração.
Quando pela fé eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o reino começa a habitar em mim. O reino pode também estar em mim, como algumas traduções sugerem, sim, o reino também pode estar em você. Ele estava entre os fariseus naquele dia, porque Jesus estava no meio deles. Mas quando Jesus habita por intermédio do Espírito Santo em nosso coração, o reino de Deus também está em nós. E se o Espírito Santo está no teu coração esta noite, o reino de Deus está no teu coração. O reino de graça, um reino de poder, um reino transformador, um reino de paz, um reino de felicidade. E eu me lembro da música linda dos Arautos do Rei. O céu é Jesus, se aqui Jesus está. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está em nós, se permitirmos que Ele esteja no nosso coração essa noite. João anunciou a proximidade do reino, e Jesus declarou que o reino já havia chegado porque Ele estava ali. Obviamente Jesus estava falando da revelação do reino através dele, mas falava também sobre o reino futuro que seria estabelecido, a pedra do reino. Eu gosto muito da obra de Ariano Suassuna, A Pedra do Reino. É interessante que a gente não pensa sobre as referências bíblicas que alguns autores da literatura usam, mas a ideia da pedra do reino, apresentada por Ariano Suassuna, tem uma referência em Daniel, na profecia bíblica. O sebastianismo, um movimento que foi defendido pelo padre Antônio Vieira, falava sobre o estabelecimento de um novo reino, e que Portugal seria a pedra do reino. Nós temos na sequência bíblica, Babilônia, depois de Babilônia, Medopécia, depois da Medopécia, a Grécia, depois da Grécia, Roma, depois nós temos os reinos divididos, e vem a pedra do reino, aquela pedra que derruba a estátua. E Ariano Suassuna, em A Pedra do Reino, faz referência à pregação do padre Antônio Vieira, de que Portugal era a pedra do reino, e que o novo mundo, o novo reino que seria estabelecido, há quem diga que seria o Brasil. Ah, Jesus, quão mal o padre Antônio Vieira interpretou as Escrituras. Ele acreditava que o rei que foi para a Arábia voltaria, e quando voltasse sobre o seu cavalo, estabeleceria um novo tempo de domínio, e Portugal iria dominar toda a Europa, e um novo reino surgiria. E havia aqueles que acreditavam que esse novo reino seria o que seria descoberto, e mais tarde veio o descobrimento do Brasil, e havia alguns que acreditavam que o Brasil seria o novo reino. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois de Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, dos reinos divididos, a pedra do reino destruiria a estátua. A pedra do reino. E que reino é esse? É o Cristo. A pedra do reino. Sabe por que João pregava tão fortemente sobre a proximidade do reino? Porque ele conhecia as profecias. João pregou tão fortemente porque ele entendia a profecia bíblica. Queridos irmãos, nem os fariseus, nem os discípulos naquele dia entenderam o discurso de Jesus. Mas João já havia entendido. João havia entendido que Jesus era a pedra do reino, que todos os outros domínios passariam, mas o reino de Deus em Jesus seria estabelecido por toda a eternidade. Só mais tarde, depois que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no Pentecoste, é que eles vieram entender. Sabe, os judeus acreditavam em um reino de grandeza. Eles imaginavam que o reino anunciado por João Batista, a grande novidade, o mundo melhor que estava sendo preparado, era um reino militar.
Era um rei que se levantaria para vencer Roma. Era um rei que se levantaria para dar fim ao tempo de escravidão, para romper com o jugo. E eles acreditavam na grandeza. Eles estavam movidos pela ambição. E a oferta de um reino espiritual em Jesus, a oferta de um reino eterno em Jesus, não foi percebido nem pelos fariseus, nem pelos discípulos. Ellen G. White diz que assim hoje o reino deste mundo absorve os pensamentos dos homens e não observam o veloz cumprimento das profecias e os indícios do rápido aproximar do reino de Deus. João Batista estava anunciando com paixão: o reino de Deus está próximo. Ele conhecia a profecia bíblica. Mas os fariseus estavam entorpecidos com seus sonhos de grandeza. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não estou fazendo uma crítica, mas a igreja evangélica brasileira tem um sonho de grandeza. Eu estava lendo esses dias um artigo de um filósofo cristão, e ele estava comentando sobre o projeto das igrejas evangélicas brasileiras para estabelecer um Estado evangélico, com a bandeira da moralidade, da defesa da família, colocar um religioso no poder. Eles conseguiram eleger o prefeito da segunda maior cidade do Brasil. Eles querem agora eleger um presidente da república e estabelecer um Estado evangélico. Sabe por que eles pensam assim? Porque eles acreditam que o reino de Deus é um reino aqui neste mundo. Sabe por que eles fazem essa declaração de que eu não tinha nada, mas agora eu tenho um carro, uma casa, um apartamento, uma fazenda? Porque eles acreditam que o reino é aqui. Última parte dessa citação que está na tela. Por causa de seu espírito egoísta e terreno, os próprios discípulos de Jesus não podiam compreender a glória espiritual que lhes buscava revelar. Jesus estava dizendo assim, ó: eu sou o reino, e se eu estiver em você, o reino de Deus está em você. Eu estive entre vós, mas não fui reconhecido. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Os seus o rejeitaram. Eu estava entre vós e vocês não perceberam. O espírito egoísta e terreno os impediu de ver claramente o reino. Alguns de nós não temos o reino em nós. Alguns de nós não somos habitação do reino de Cristo. Porque assim como os discípulos, ainda estamos sendo levados pelos pensamentos egoístas e terrenas. Nossos interesses ainda são muito mundanos. A verdade e a obra de Deus, segundo Ellen G. White, não são apreciadas por cristãos amantes do mundo e transigentes, condescendentes. Sabe, amigos, sabe por que muitos ainda não estão com o coração apaixonado na missão? Porque ainda são amantes do mundo. Porque ainda gostam demais deste mundo aqui. Eu não consigo entender como nós temos tanta paixão por este mundo. Eu poderia te contar aqui dezenas de histórias que me fazem ter repulsa por este mundo.
coisas que estão acontecendo que abalam meu coração, que me fazem chorar. Eu não consigo me conformar, mas parece que está tudo muito tranquilo e favorável, que dá para continuar vivendo assim, que está tudo bem. Há pessoas que acreditam que o reino de Deus é a igreja, e esse reino de Deus aqui tem ar-condicionado. Alguns não gostam do ar-condicionado, mas tem. O reino de Deus está frio hoje, pastor. O reino de Deus está quente. A pregação no reino de Deus essa noite foi longa demais. A música no reino de Deus não foi tão entoada. Faltou brilho no reino de Deus. Faltou grandeza no reino de Deus, irmãos. Em João Batista, a inspiração para o reino estava um reino da humildade, da simplicidade, da pregação apaixonada, que o reino estava próximo. Diante dos seus discípulos, vindo Jesus até ele declarou: eis o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, eis o reino de Deus. Como nós precisamos aprender com João esta noite. Como nós precisamos ter paixão pela causa. Como nós precisamos ter desprendimento dos nossos valores, da nossa própria vida, das nossas próprias bandeiras, e levantar uma bandeira sobre o reino de Deus, a bandeira do reino, a bandeira da proximidade do reino. Irmãos, nós estamos muito quietos, porque está sendo muito confortável viver a vida cristã. Estamos quietos demais, possivelmente porque nós não temos noção do tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na meia-noite da história desse mundo. As horas estão passando rápido, o tempo está passando. Em breve o reino de Deus, com poder e grande glória, será manifestado nas nuvens dos céus. Ao soar da trombeta, o Rei Todo-Poderoso aparecerá, e todos aqueles que viveram de maneira apaixonada pelo reino, que foram até o fim pelo reino, que tinham o reino como a causa da vida, serão chamados e ouvirão: vinde benditos do meu Pai, e tomai por herança o que, irmãos? O que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Eu queria fazer um apelo aqui esta noite. Talvez alguns já estejam incomodados, com vontade de ir para casa, ou talvez com desejo de ir para a praça, conhecer as meninas do reino, dar uma olhada nas roupas do reino, sentir o cheiro do reino, o toque do reino, o beijo do reino. Mas eu queria terminar contando uma história para você e fazendo um apelo ao teu coração. A Aileen vai cantar esta noite, eu a convidei para cantar. Mas eu gostaria que você entendesse o poder do reino, e que o reino está próximo. Eu era pastor lá em Pernambuco, e um dia eu recebi uma ligação: pastor, você precisa visitar a dona Jacira. A dona Jacira era uma senhorinha de quase 80 anos. Ela morava no subúrbio da cidade. Eu fui até a casa da dona Jacira. Eu cheguei na porta da casa dela, bati, ninguém atendeu. Eu entrei.
eu encontrei o filho de Dona Jacira, um homem com sérios problemas mentais. Eu fui até o quarto de Dona Jacira. Ela estava deitadinha em um lastro. Não era uma cama, era um lastro. Não tinha os pés a cama, era um lastro com um colchãozinho. E ela estava deitadinha ali, encolhida. Eu olhei para a ponta dos pés da Dona Jacira e estava comido por bicho. O cheiro era fétido. Eu olhei para a Dona Jacira, havia angústia no coração daquela senhora. Eu me abaixei e falei assim: irmã Jacira, eu vim aqui, eu sou pastor da igreja, e eu vim aqui orar com a senhora, está tudo bem? E ela olhava para mim, não dizia nada. Sabe aquele olhar de sofrimento, de dor, de angústia? Sabe quando você olha para alguém e você sente que tem alguma coisa errada ali, que dói o coração? Havia um olhar de tristeza em Dona Jacira que eu não conseguia entender. Ao mesmo tempo que ela olhava muito triste, lá no fundo dos seus olhos tinha um olhar de esperança. Eu não consegui me conter, eu comecei a chorar ali do lado da Dona Jacira. Eu levantei, depois da oração, eu fui procurar o seu filho, ele havia saído. E uma senhora que estava do outro lado da rua falou assim: pastor, vem cá. Fui eu que mandei te chamar, pastor. Falei: tudo bem, tudo bem. Eu preciso te contar a história desta mulher. Pastor, Dona Jacira está abandonada pelos filhos. Ela tinha 2 filhos. Um deles trabalhava muito para manter tudo, e o outro filho ficava em casa sem fazer nada, ele tinha problemas mentais. Ela tinha outros filhos, mas moravam longe. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, mas sabe o que é mais terrível? Não é o abandono. O mais terrível é que este homem que o Senhor encontrou na casa dela traz outros homens como ele, loucos, e eles abusam da própria mãe. Eu me desesperei. Eu nunca tinha ouvido nada daquele jeito. Eu nunca tinha tido contato com uma história de tanto sofrimento e de dor. Amigos, nós pastores ouvimos cada história. Nós temos contato com talvez o pior do sofrimento humano. Eu saí dali, chamei o SAMU, fui até a promotoria da cidade, fiz uma queixa formal. O SAMU não queria vir buscar aquela senhora. A promotora da cidade pediu para o juiz mandou o SAMU ir lá buscar. Ela foi levada para o hospital. E 1 dia e meio depois ela veio a falecer. E eu fiz o velório daquela senhora. Os filhos que moravam longe não vieram para dar o último adeus à mãe. Ela passou pelo menos 10 anos da vida abandonada pelos próprios filhos. Aquele homem parecia não ter sentimento nenhum de dor, de remorso, de arrependimento. Estava ali. Eu encontrei alguns anos depois, aqui na Bahia, uma filha da Dona Jacira. Ela me abraçou, ela chorou. E ela disse assim: eu não pude fazer nada. Eu tinha meus filhos aqui. Eu precisava cuidar deles.
Eu não pude cuidar da minha mãezinha na hora que ela mais precisou de mim. Eu não imaginava que o sofrimento era tão grande, pastor. Eu me sinto culpada, ela me falou. Mas eu me senti uma vida toda impotente. Você consegue amar um mundo desse? Você consegue ainda sorrir para as coisas deste mundo e olhar para tudo isso como se tudo estivesse bem? Sabe por que João anunciava com tanta paixão a causa? Porque João conhecia a dor e o sofrimento deste mundo. Enquanto os fariseus e os discípulos pensavam num reino triunfante, enquanto os fariseus e os discípulos pensavam na magnitude do reino, na grandeza do reino, Jesus estava falando de um reino espiritual que traz cura. Um reino espiritual que conserta o problema moral do ser humano. Um reino espiritual que torna homens agressivos gente da paz. Um reino espiritual que toma os que sofrem e promete para eles o reino de Deus. João era apaixonado pela causa, porque ele sabia que o reino de Deus traria fim a toda dor, a todo sofrimento, a toda lágrima. Eu não queria convidar aqui quem está contente com esse mundo, mas eu queria convidar aqui gente que não suporta mais o sofrimento deste mundo e quer clamar diante de Deus: venha o teu reino. Enquanto a Aline estiver cantando, ao soar a primeira nota, ou quando você se sentir tocado pelo Espírito Santo e quer dizer assim: Deus, me faz um João Batista, coloca paixão no meu coração pela causa de Deus, me dá forças para erguer uma bandeira bem alta, a bandeira do príncipe Emanuel. Me coloca no centro da tua vontade, me move para a missão, não me deixa estar contente e confortável neste mundo, mas rasga o meu coração e traz-me, Senhor, para frente da batalha. E se for preciso até perder a cabeça como João, que eu permaneça contigo até o fim. Que ao ouvir essa canção você desperte, saia de onde você estiver. Eu não quero ninguém no banco esta noite, mas se é o teu desejo, eu gostaria que você desse um passo e viesse aqui à frente dizendo: Senhor Deus, eu quero viver pela causa, a causa do reino. Em nome de Jesus. Eu não sou melhor que ninguém, nem mereço o amor de Deus, mas onde quer que eu estiver, seu perdão vai me envolver. Só por
tristes vão se encher de luz. Mesmo sem saber como orar, você pode encontrar a esperança e o louvor, a justiça do Senhor. Logo tudo irá passar, nosso tempo acabará. Vamos permitir que Cristo viva em nós. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus. E as suas noites, outrora tristes, vão se encher de luz. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não tente se esconder, pois Ele chama com paciência e tanto amor por você. Não deixe passar a chance de aceitar a vida em Jesus, pois essa vida é vida eterna, basta se entregar a Jesus. Obrigado, Eli. Obrigado, professora Márcia, pastor Jean. Feche teus olhos, abre teu coração. Maravilhoso Deus. Há tantas bandeiras tremulando neste mundo. Há tantas causas. A causa de João era o teu reino. A proximidade do reino. João saiu do seu conforto. Renunciou uma vida de grandeza. Viveu uma vida simples, humilde, compreendeu o reino, viveu para o reino. Jesus veio. E o reino de Deus estava entre os discípulos, entre os fariseus. Mas eles não perceberam. Os interesses mundanos cegaram discípulos e religiosos. Cegaram uma geração. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós essa noite. Que a tua luz brilhe intensamente. E assim como os discípulos vieram entender o teu reino e viveram pela causa do reino de Deus no Pentecostes, que esta noite todos nós recebamos o teu Espírito e ao sairmos pelas portas desta igreja, saiamos para viver a causa do teu reino, para falar da proximidade do teu reino, para viver unicamente para o teu reino. Que venha o teu reino a nós esta noite. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Toma o nosso coração. Incomoda o nosso coração para não amarmos este mundo e nem aceitarmos as coisas ruins que estão acontecendo. Mas desperta-nos como João Batistas, como Elias de Deus neste tempo, para falar de maneira poderosa e preparar o mundo para amar a Jesus como Salvador. Nós nos entregamos a Ti
E pedimos que teu Espírito permaneça em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Senhor é quem vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará e não te desamparará. Por isso não temas e nem te espantes. Deus abençoe a todos.